Boa tarde, boa tarde! Começando aqui mais uma live da nossa ABMP, sejam bem-vindos. Quinzenalmente temos esse encontro gostoso aqui no nosso Facebook e eu já quero a sua participação. Hoje com meu amigo de novo aqui, Pedro Valente. Mais uma vez. O cara, viu? Seja bem-vindo sempre. Obrigado, obrigado. E o tema Super de hoje, prazer. ele tinha que participar realmente, porque temos aqui publicidade, propaganda, vamos discutir aqui vários assuntos. Mas antes de apresentar os nossos convidados, eu queria primeiro parabenizar a BMP pelo evento realizado, o Screen, semana passada em Salvador. Foi um evento de extrema importância, muito bem sucedido. Parabenizar aí a Ana Coelho, a Prefeitura de Salvador também, que entrou apoiando, porque já entrou para o calendário e com certeza ano que vem teremos aí o Screen 2, a missão. Isso. É o que eu estava falando com nossos convidados aqui mais cedo, é uma coisa importantíssima. Foi um festival de criatividade. Total. Entendeu? Então, a gente veio com um espectro muito mais amplo, falando de criatividade, não apenas de propaganda. Então, isso abre o leque para todo tipo de pessoa ligado exatamente ao negócio de criatividade. Eu fiquei impressionado com os palestrantes, a adesão das pessoas, do público, todo mundo foi, todo mundo participou, todo mundo encheu as salas nos 3 pontos do centro da cidade. Tá de parabéns à EBMP, Ana Coelho, parabéns mais uma vez. Mas vamos embora falar com os nossos convidados, porque hoje tem tudo a ver com publicidade e propaganda, porque hoje é o Dia Mundial da Propaganda. Estou recebendo aqui nosso querido Nelson Cadena, escritor, jornalista e publicitário. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa tarde aí. E meu querido João Dude, que eu não sabia que tinha João. A intimidade de Dude pra lá, Dude pra cá, tem um João na frente. Eu já sabia disso. Nem eu me reconheço como João, velho. Só tem na carteira de identidade. Quando eu recebi a informação, João Dude, será que é o nosso querido Dude, Diretor de planejamento da Layout. Sejam bem-vindos aqui à nossa live. Obrigado. Lembrando que hoje é a nossa última live de 2018, Estamos nos despedindo aqui já do ano, um ano que foi muito bacana para a BMP. Mas a gente vai, claro, ter esses encontros em 2019. Isso. Não temos a data definida, mas em 2019 a gente volta. A gente volta. Bora falar sobre propaganda. Hoje é o Dia Mundial da Propaganda, Para vocês, foi um ano, de reflexão ou de celebração? Quer começar, Cadena? Bom, primeiro fazer um esclarecimento. É o Dia Mundial da Propaganda no Brasil. Ah, é? No Brasil, perdão. Porque não existe em lugar nenhum do mundo. É o Dia Mundial da Propaganda na Bahia. Na Bahia, perdão. Em Brotas. Não, na verdade é no Brasil. No Brasil, no Brasil, isso E mesmo. na Argentina algumas pessoas celebram também, mas Isso nenhum aí. outro lugar do mundo se celebra o Dia Mundial da Propaganda, é porque ele nunca existiu, O que ele originalmente era Dia Pan-Americano da Propaganda e depois houve um presidente de uma entidade aqui no Brasil que numa megalomania, disse, não, agora será o Dia Mundial da Propaganda e acabou sendo o Dia Brasileiro Então, da consertando Propaganda, aqui, é o Dia Brasileiro da propaganda. propaganda. Mas é um Mas a gente dia, finge, assim, Finge que é mundial. Sempre foi um dia de confraternização. O mundo que ainda não sabe, a gente só falta contar pra eles. É contar o mundo. Mas se o brasileiro quis ser mundial, vai ser mundial. Agora, sempre foi uma data de confraternização, O que mudou foi os cenários, as pessoas, as épocas, Inicialmente, o Dia Mundial da Propaganda era um evento com... Você bebia conhaque, champanhe, discursos, Todo mundo de gravata, uma coisa assim muito formal. E isso, com o tempo, foi ficando mais informal, Hoje é um dia nos lugares onde tem Dia Mundial da Propaganda, fazendo um parênteses, hoje não tem nada aqui na Bahia, Normalmente tem um almoço, hoje não está tendo, É um dia de tomar cerveja ou então de alguma encontrar os premiação, amigos, porque né? alguns veículos especializados também adotaram essa data para fazer suas premiações, como é o caso do Meio Mensagem, Só isso já é um motivo para reflexão, Total. Exatamente. Isso já é um não motivo ter para uma- reflexão. Não tem mais uma essa comemoração oficial. glamurosa como tinha antes. Tudo bem, o glamour estava excessivo, vamos lá, mas não vamos deixar de celebrar, não. Eu vou aproveitar para dar parabéns aos publicitários que estão nos assistindo aqui, por serem guerreiros e permanecerem usando seus neurônios para se atualizar, para buscar novas formas de fazer essa atividade que é tão importante para as marcas, é tão importante para os anunciantes, para ajudar a vender e que precisa se reinventar. Não mudando de nome, eu sou
Assim, essa coisa de surgir uma nomenclatura nova e derrubar tudo que tinha antigamente, dizer que a publicidade morreu, que a propaganda morreu, eu não acho que isso seja uma forma válida de encarar, não. As pessoas até ficam, não, eu sou publicitário, desculpe aí. Não, porra nenhuma. Eu acho que a gente tem muito mais que se atualizar. Você vê, as formas como se faziam pontes antigamente eram totalmente diferentes do que as pontes que se fazem hoje, e ninguém deixou de ser engenheiro. Né? Então, o que a gente precisa é se atualizar na forma, se atualizar nas práticas, mas não ficar com vergonha de jeito nenhum de ser publicitário, não. Perfeito. Uma coisa importante é o seguinte, aproveitando o Dude estar homenageando os publicitários, nossa audiência aqui, e lembrar que a gente quer a participação de vocês. Estamos aqui monitorando em tempo real. Vamos mandar pergunta aqui para esses dois craques e vamos seguir. É isso aí. Eu converso muito com o Pedro, e até durante o screen a gente estava conversando, né, com a nossa querida amiga Juba, e falando sobre o mercado de publicidade, propaganda, falando sobre esse formato convencional de agência de publicidade, que isso, daqui a alguns anos, realmente pode acabar. Vocês concordam com isso? Eu acho que é uma ilha de gelo que derrete em calotas polares cada vez maiores, na forma tradicional. Estava conversando com o Cadena antes de começar aqui, que a visão dos empreendedores da área, né, da nossa indústria, de permanecer com formas antiquadas de remuneração é o maior gargalo, porque não cria uma cultura nova no anunciante de comprar o nosso serviço por um valor justo, independentemente da quantidade de mídia que se coloque, e não paga pela estratégia. Ou seja, isso está claro que precisa ser repensado, porque o investimento que as agências têm feito em inteligência para poder corresponder aos novos desafios de comunicação são enormes. A Layout é um exemplo disso. A gente se reestruturou totalmente para atender a essa nova demanda, investindo muito em tecnologia, investindo em talentos, investindo em profissionais que já estão, que são nativos de internet para fazer a troca com quem não está. Estabelecemos práticas de troca com o mercado. Hoje foi lançado o Hora de Acordar, que é para aqueles que ainda estão com o freio de mão puxado nessa mudança de chip, né, para ter um tempo dedicado à curiosidade, à busca por informação, à busca por novas formas de fazer o que fazem no seu dia a dia, porque se não mudar está errado. Então, é mais do que necessário a gente repensar a indústria como um todo. E aí eu provoco o SEMP, que é um órgão que está aí tentando garantir o formato antigo por mais tempo, segurando ali aquela velha maneira de fazer esse acordo de remuneração. Acho que o SEMP precisa se repensar. Uma executiva do SEMP foi demitida porque falou em mudança de remuneração. Ou seja, eu acho que as instituições do mercado precisam se repensar também, porque senão vai derreter. Eu acho que assim, a própria propaganda colocou uma camisa de força nessa questão da remuneração e fez muita questão de ficar com ela durante muitos anos, né? Foi 20, 30, 40 anos. E quando substituiu essa camisa de força, pegou outra, que foi o SEMP, o que você acabou de falar. Disse não, porque caiu a lei, né? Caiu a lei no governo Fernando Henrique Cardoso, né? E aí veio o SEMP para suprir a lei com outro sistema de remuneração mais ou menos semelhante ao que tinha. E não consegue se livrar disso, né? Então, eu acho que vai ter um processo de mudança, né? Vai derreter esse dinheiro em algum momento, mas vai ser um processo lento. Eu acredito que seja lento. Não, na verdade é uma observação, né? Assim, sobre essa questão de como as agências estão hoje, Dude fala uma coisa de não mudar o nome do nosso negócio e tal, mas o que a gente vê hoje assim no mercado da gente, né? E acho que isso a gente replica para o resto do país. Cada agência está encontrando o seu modelo de acordo com sua carteira de clientes, né? Então, por exemplo, já tem agência hoje que está operando, eu conheço, sem um profissional de mídia, por exemplo. Porque a demanda dela é toda de redes sociais. Você não tem planos de mídia muito complexos que você peça um profissional full-time ali o tempo inteiro. E, às vezes, você tem uma configuração que a criação ela é muito maior do que a outra área, que, vamos dizer, atendimento, planejamento, produção, mídia, muito menor. Então, o que eu acho que está acontecendo é que o modelo tradicional, realmente, que a gente cresceu, se desenvolveu nesse modelo, ele está caindo, novos modelos estão surgindo e cada agência vai ter que encontrar o seu cluster
de como funcionar, né? Então, acho que não existe o certo e o errado agora, nesse momento. Pedrinho, posso pegar carona no que você Claro. falou aí? A questão do profissional de mídia não é a questão de não ter um profissional de mídia, é ter um profissional de mídia digital que tem a capacidade de gerir plataformas com muito mais inteligência. É um nível de complexidade muito maior do que o que se tinha antigamente. Um plano de mídia antes era Ctrl-C, Ctrl-V, sem querer desmerecer os meus colegas de mídia, mas assim, Mas a tinha muita maioria a receita gente já de sabia bolo, como né? funcionava. Todo mundo tinha uma fórmula que já investia e sabia que ia ter retorno, etc. Hoje o retorno é variável. Hoje o retorno, a depender da campanha, você tem que investir em plataformas totalmente diferentes. Então, assim, a função do profissional de mídia e a importância do raciocínio de mídia no planejamento, na criação, no atendimento é fundamental. Ou seja, é um conhecimento que tem que perpassar por todo mundo, é multidisciplinar mesmo. A gente perfeito. fala lá na layout que agora é planejação, cria mídia, é por aí. Falando um pouquinho de Bahia, né? Já que o tema de hoje é publicidade com Dendê e Dendê. Essa Bahia que sempre foi vendida, continua sendo vendida, né? A Bahia mística, a Bahia do tempero, da baiana e disso, daquilo. Ela ainda continua vendendo? Esse estereótipo ainda baiano é o que interessa lá para fora? Assim, é o que vale a pena ser vendido? O mais baiano de todos, né? Vamos ouvir o mais baiano de todos. Vende. Eu acho que ainda vende, né? É. Os estereótipos são muito fortes, né? Não só lá fora, como aqui dentro também, Lógico. né? Aqui dentro... Se as duvidar, pessoas- aqui dentro, principalmente. Né? Principalmente, exatamente. As pessoas têm uma certa autoestima com isso, né? Então, eu acho que isso continua vendendo, sim. Tem uma lógica aí que as pessoas precisam enxergar, é o seguinte: quem está cheio de estereótipos é a Bahia ou é a propaganda? Né? A gente precisa refletir um pouquinho sobre isso, porque eu acho que essa reinvenção da propaganda passa também por linguagem. Hoje, a gente pode medir esse resultado quando a gente coloca uma propaganda sem cara de propaganda, e aí quando você fala isso, você diz, né, porra, o Dia Mundial da Propaganda, estamos comemorando propaganda, mas a linguagem da propaganda está errada. Pronto. A linguagem da propaganda tem que se aproximar mais da linguagem do que o consumidor vê e ouve no seu dia a dia. A gente não pode ignorar o fato de que as coisas que bombam hoje no WhatsApp, nas redes sociais, etc., tem uma linguagem totalmente diferente do que a gente vê no rádio e na TV. A gente sabe que isso é uma coisa que precisa ser refletida mesmo pelas pessoas que escrevem e pelas pessoas que aprovam no cliente esses formatos, esses modelos. A Bahia, se você for olhar, se você for na feira de Água de Menino, se você for entrar no ônibus, no buzu, né? Sendo baiano aqui, você vai ver que aquilo que a gente chama de estereótipo, tipo do opaió, tá na rua. É uma realidade. As pessoas são assim. Outro dia eu fui assistir a um show de João Donato e ele estava contando um caso interessantíssimo que aconteceu com um garçom de um bar que ele foi, né, depois de um show. E aí alguém da mesa pediu um suco de laranja, né, ao garçom. Garçom, por favor, um suco de laranja. O garçom estava abafado, virou e fez: ô, velho, não dá para você trocar por uma Fanta para adiantar meu lado, não? Bicho, isso é realidade. As coisas que a gente fala de só se vê na Bahia, só se vê na Bahia porque o baiano é assim. Quer dizer, o baiano de Salvador. E aí há de se segmentar a comunicação da maneira correta para o público correto. Se você vai falar com Salvador, use essa linguagem. Eu me lembro que caiu essa ficha, na minha cabeça, eu ainda era diretor de criação da Única, quando a gente foi fazer uma campanha para a Embasa e usamos uma expressão do baianês clássico que não tinha ido ainda para a propaganda governamental, pelo menos que eu me lembre, que foi a do Ovo Cerrado. Quem está aí na produção pode soltar, se for possível, o primeiro vídeo para a gente ver. Só para... Bora conferir. Camila, você não escuta? Teto estearia sulfato de sódio? Ai, será que serve? Banho demorado? Ó você errado. Economize água nesse verão. Embasa, Governo da Bahia, terra de todos nós. Eu me lembro quando a gente liberou essa peça lá e foi apresentar na Secom, a gente se tremia de medo, que disse, não vão aprovar essa porra, não vão deixar passar o negócio, tá escrito errado. No outdoor ia com O, você errado, com O,
com o assento, né? Eles diziam, não vão aprovar esse negócio. E, no entanto, aprovaram. Isso deu origem a uma série que a gente hoje... Abriu um caminho, né? De possibilidades. Para muita coisa bacana. E aí, queria mostrar mais uma, se for possível, do metrô, a campanha do metrô, que foi do ano passado, retrasado aí, que a gente... Rapaz, imagine Salvador ser um governo do estado. Pense aí. Pera aí, velho. Não pense mais nisso, não. Pivete, Salvador, seu governo do estado ia ser barril. Nem pense. Ó, nosso metrô chegou. Vamos nessa. Não era essa, não, era outra. O outro link eu devo ter... Não era suco de laranja, era Fanta. Né? Era outra aí da corrida maluca, se puder soltar, melhor. Isso aí. Ela está informando que está com problema de áudio, ela vai cortar para verificar, depois a gente coloca de novo. Tranquilo. E tem tudo a ver com o que você falou mesmo, né? É assim, é falar a linguagem do povo na TV, não falar a linguagem da publicidade, o publicitez, aquela coisa muito adjetivada, muito formal. Mesmo na informalidade tinha... você nota quando tem a linguagem escrita. Você já pediu alguém para ler um texto no microfone? A pessoa fala com uma prosódia totalmente diferente do que ela fala normalmente, como a gente está falando. Totalmente, Então, essa... Principalmente esse vídeo último que acabou no passando do áudio, onde eles improvisam os textos, né? Que a gente Isso, percebe exatamente, claramente. não tem roteiro. E aquela espontaneidade desses formadores de opinião dos próprios canais que eles têm. Exatamente. E acabou tendo uma repercussão fantástica. E é uma coisa que eu Com comento certeza. muito, né, com minha equipe, com amigos. Os baianos, às vezes, não sabem o que é Salvador, o que é a Bahia. Né? Você precisa realmente ir para as ruas, você precisa ir para os bairros, para você entender o que é a vivência do baiano. Às vezes, o próprio soteropolitano vive numa bolha que ele não entende muito, né? Quem é a população de Salvador, né? Eu falo do estado em geral, mas a gente, como soteropolitano, a gente sabe que aqui existe uma população diferenciada. E muita gente, muitos amigos, acordaram para isso com a novela. Né? Com a novela Segundo o Sol, falou, gente, existem essas pessoas, eu falei, vão para as ruas, vão para as ruas, vão para os bairros. Exatamente. Eu, como fui nascido e criado na Cidade Baixa, né? Pedro também, que é um admirador da novela, tive esse privilégio também. A gente se identificava com trejeitos, né? De falar de fulaninho que é filho de fulaninha. Então, assim, Zé de Tonha. eu acho que quando a propaganda entende isso, entende o que é a população, entende quem é o soteropolitano, não um soteropolitano estudado, letrado, né? Mas, infelizmente, a população nossa, né, que vive, às vezes, à margem, né, de um estudo, de uma informação e de cultura, aí sim a propaganda consegue absorver e chamar a atenção. E sintonizar com a emoção das pessoas, sintonizar com o dia a dia delas, como elas se comportam, como elas falam. O baiano é extremamente informal. Despojado, e etc. Você vai colocar na linguagem formal, ele não vai prestar atenção. Agora, todos os baianos são assim? Não. É lógico que você tem pessoas que vão gostar disso daí. Lógico. E tem pessoas que vai não vão existir gostar. Um confronto, né? Isso. Daí é o papel da mídia saber dividir, para esse público vai isso, para esse Você outro quer atingir público quem? Você vai atingir através quem? de notícia, vai através de uma propaganda mais formal. E por aí vai. A gente vai tendo que encontrar os nichos aí. Quer ver uma coisa? Eu acho que até esse exemplo que vocês estão usando, do Opaió versus a novela. Por exemplo, quando surgiu logo o Opaió, muita gente dizia, olha, eu não me identifico com isso, é muito pelourinho, digamos assim. Né? Mas quando veio a novela, já foi uma outra adequação. Né? Então, muito mais gente se identificou. Porque você tinha um cara que... E as nuances até de sotaque para cada personagem foi muito cuidadoso. Né? Porque você tinha o cara que morava no Corredor da Vitória, ele não deixava de ter sotaque, não deixava de ter suas expressões, mas era diferente do cara que estava lá na ocupação do casarão, né?
Isso é verdade. Então, eu acho que a gente precisa ficar atento a essas nuances enquanto publicitários, para a gente também atingir nosso público certeiro, né? Exato. Quer ver uma outra curiosidade? A gente foi fazer campanha de governo no interior e tal, e a gente via que cada região tem as suas expressões também. Tem muita diferença de expressão. A gente tem várias baías. Total. Dentro da Bahia, tem várias baías. E a gente tinha coisas que a gente usava, por exemplo, aqui, desse tipo de comunicação do metrô, e que lá no interior as pessoas não têm esse jeito de falar, não fala véi, não fala da forma como o país fala, né? E a gente viu que, por exemplo, no sudoeste e mais para o sul da Bahia, é muito mais próximo do jeito mineiro de falar do que daqui. Aí você vai com a linguagem daqui, você bate na trave, velho. Não faz o gol, sabe? Não faz a catarse. E indo para o turismo, né? Nós estamos vivendo uma fase muito, muito ruim. Eu lembro, e a gente vamos discutir aqui também um pouquinho sobre isso, sobre essa propaganda, né, no turismo. Eu lembro exatamente que foi uma propaganda que, né, todo mundo comentou. Você deve lembrar também, quando o governo conseguiu pegar as estrelas da música para convidar para o verão de Salvador. Vem para a Bahia, que a Bahia é uma boa. Foi uma música, teve Indigo e tal, né, com Ivete, com Durval, com Bel, com Daniela Mercury, com todas as grandes estrelas. Foi uma das propagandas que mais repercutiu no Brasil, né? Eu me lembro que naquele ano o verão realmente estava com um gás absurdo, uma força absurda. E a gente percebe que de uns anos para cá o turismo ficou realmente de lado, principalmente para o nosso governo. E para a propaganda também sai perdendo, né? Eu acho que falta o investimento no turista de lá de fora, mas eu acho que os canais hoje para chegar nesse turista lá de fora, até pela economicidade, pela coisa, são mais digitais do que TV. Né? É claro que é importante você fazer uma grande campanha numa praça que é emissora de turistas tradicionalmente para a Bahia. Eu não sei como é que está isso hoje, mas, por exemplo, a gente sabia que a Argentina era, que a Alemanha era. A gente tinha assim, os polos emissores de turistas para cá e sabia que tinha que fazer campanha lá. Mas hoje, qualquer turista que vai visitar um lugar, ele pesquisa antes na internet. Lógico. O canal principal para a venda de turismo hoje é a internet. Então, eu acho que os investimentos foram transferidos das grandes campanhas de TV, que tinham um impacto, Léo, é interessante o que você está dizendo. Esse orgulho com que você fala aí, daquela propaganda dos artistas todos chamando, vem pra Bahia, que a Bahia é uma boa. Isso tinha um efeito interno. Total. Super positivo. De comover internamente, né? A galera daqui ficava empolgada em ver aquilo. Não só essa. Tinha outras, lógico. Cadena tava falando aqui que ele lembra de campanhas antigas pelos jingles. Eu me lembro de uma campanha da Tele Bahia Celular, que era uma campanha de verão fabulosa. Era toda a vibração desse verão no ar, essa sensação geral de bem me quer, no peito uma vontade de cantar, na boca um gosto bom de picolé. Lembro. Pois é, isso marcou a minha geração inteira. Eu sei cantar até hoje a música inteira, se você quiser aqui eu canto todo e tal. Bora lá, bora trazer uma cerveja, vamos botar um palco aqui, vamos organizar um show. Pode crer. Mas é isso, assim, tinha um efeito interno muito grande também. Né? E aí ajudava a estimular as pessoas a receberem bem o turista. Tará. Eu acho que isso aí está faltando compensar mesmo. Eu acho que isso ficou um pouquinho abandonado. Mas a comunicação com o turista, diretamente com o trade, etc. Tal, eu acho que ela está acontecendo. A gente não vê porque está num canal dirigido. Né? Não, e eu percebo que existe essa defasagem, porque como a gente viaja muito, eu não falo nem por fazer a mídia fora do país, mas eu percebo o estado do Pernambuco, por exemplo. A gente entra no avião, na propaganda do avião tem Pernambuco. Você abre uma revista de qualquer companhia aérea, tem propaganda de Pernambuco, de Recife, das praias, do litoral, do interior, da cultura, etc. Você viaja para outros estados, algum evento, algum congresso, alguma coisa envolvida com turismo, Pernambuco está se fortalecendo cada vez mais. O que a Bahia fazia antigamente? Agora, antigamente tinha verba, hoje não tem verba, né? A verba de propaganda, a verba do turismo foi cortada em todos os sentidos, né? Não só da propaganda, né? Mas a da propaganda, se você for comparar com os valores que eram investidos 20 anos atrás, por exemplo, é uma titica dessa, né? Lógico. E isso dificulta um pouco todo esse trabalho. Mas aí entra o que o Dude está falando, de saber se articular e saber se adaptar. Mesmo né? jogando nas redes sociais, precisava ter verba suficiente para fazer o que você está falando do governo de Pernambuco, né? Para você entrar no avião, você ia ter na saída do aeroporto de lá, ou sei lá,
e na revista de bordo, em todos os canais Porque que até é nas possível, né? redes sociais também a gente vê a Bahia mais sendo comentada como antigamente. A gente vê muito verdade. pouco. Verdade, acho né? que essa mudança que houve no ano passado, esse ano, eu já estou em 2019, Muitos, mudança que houve, muitos. né, que agora a Baiatussa tem uma verba exclusiva para tratar desse assunto, eu acho que a tendência é melhorar, porque estava misturado tudo, né? Graças a Deus. E num tomara. estado de contingência. A Bahia está enfrentando, como o Brasil inteiro, né, Lógico. uma contingência grande, a comunicação teve que ser reduzida mesmo, e aí, infelizmente, a gente teve corte, não tem por onde correr. Eu queria perguntar a Mila, na verdade, se a gente está com um sinal bom aqui, porque aqui caiu para mim. Caiu o sinal? A gente tá... Já voltou. Voltou? Voltou. Ah, então, desculpe, Mila, vou conectar aqui de novo. Conectou. Então, ótimo. Pronto, já estamos ao vivo aqui de novo. Pois é, mas eu acho que essa coisa da comunicação... Na última live eu até comentei isso aqui, que no Natal passado eu estava com a família em Amsterdã. E, pô, passei um frio realmente, assim, desgraçado. Aquele frio de dezembro, de você não querer sair... Do mau humor, de mau humor. E aí, naquele momento que rolava a saudade suprema, né? Daqui da Bahia, de pensar, meu Deus, como é que tá lá, né? E abri o meu Instagram, via todo mundo na praia, via todo mundo tal, não sei o quê. E pelas ruas eu via campanhas de, salvo engano, Cancún, Caribe e tal. Então, o cara que tá lá, sofrendo, que tem uma graninha para sair de lá, porra, o cara vê um negócio daquele e chega a ser maldade, né? Chega a ser uma Então, pirraça, assim, né? é pirraça, mas a Bahia eu penso como, deveria ser um destino como Cancún, por exemplo, que Isso. fala por si só, como Aruba, que fala por si só, entendeu? Você simplesmente anunciar lá Bahia, você não anunciar Brasil, você vai anunciar Bahia. E imagina quantas fotos lindas numa campanha dessa a gente pode fazer, quanta, né? A baianidade, é tudo tão rico. E eu acho que realmente está fazendo falta esse cuidado. Tá aí, Pedro, pegando gancho nisso que você falou, nessa transformação que é exigida hoje das agências na sua cultura interna e na sua forma de fazer propaganda, ela tem uma barreira que é a cultura do cliente. Sim, sim. Tanto anunciante governamental, que hoje, inclusive, tem uma cabeça muito boa para projetos novos e tal, tem surgido mais isso, tem acontecido mais. Essa que você viu aí é uma experiência desse tipo, e eu acho que vai incrementar mais daqui para frente. Mas a gente se esbarra muitas vezes no fato do cliente não saber nem pedir das agências as coisas certas, as mensagens certas e os conteúdos certos para Ele o não sabe nem o que digital. ele quer direito. Ele, ele não entende a lógica do digital ainda, ele não entende a lógica da comunicação nesses outros meios, nesses novos meios, e dessa cabeça desse novo público. Então, ele continua pedindo às agências as mesmas coisas. Quando a agência vai propor alguma coisa diferente, ele ainda não entende para comprar. Então, é um dever das agências e das instituições começar a trazer, como o Screen trouxe, anunciantes para essa conversa. O anunciante precisa aprender que ele tem como economizar, inclusive, na comunicação dele, se ele tiver um bom trabalho de inteligência, Se de for bem dados. direcionado, né? Hoje, a matemática entrou no jogo da propaganda, a engenharia entrou no jogo da propaganda. Então, se não tiver anunciante também aprendendo e também vivenciando essa nova cultura, aprendendo a nova lógica, ele vai ficar de fora, o anunciante baiano. Porque os anunciantes nacionais estão sacando isso e estão roubando o mercado da gente aqui. As lojas de eletroeletrônicos aqui, que fecharam, enfrentavam a concorrência da compra pelo celular, e isso começou a ser... Eu cheguei em loja e dizer assim, eu estou aqui com o preço que eu estou aqui do Mercado Livre, e o vendedor dizer, no Mercado Livre eu não tenho como cobrir. Eu cubro de qualquer outra loja, mas no Mercado Livre eu não tenho como cobrir. Porra, tem alguma coisa errada. A gente vai perder venda para quem está lá fora, na loja. A loja é onde emprega a gente, ou seja, a lógica de mudar só as agências não funciona. Tem que mudar a cabeça do anunciante também. Tem que começar a trazer esse pessoal para aprender como é que funciona. Do empresariado, no caso. Isso, exatamente. As agências são promotoras disso, mas eles têm a dificuldade que tem, às vezes, os níveis hierárquicos dentro do cliente. Sim. Você fala, às vezes, com o departamento de marketing, mas não fala com o executivo sênior. Por isso que as consultorias estão tendo um bom resultado, estão tendo um bom sucesso na área de propaganda. Consultoria está invadindo propaganda. Por quê? Consultoria fala com o dono. Propaganda fala com marketing. Então, assim, o papel de consultor
de negócios que as agências também fazem, e tem que se especializar para fazer cada vez melhor, precisam chegar no topo do cliente para que haja uma mudança no modelo de negócios. Senão vai fazer igual essas lojas, vão fechar e vão substituir pelo Uber. Né? Ou seja, o Uber do eletrônico, o Uber do supermercado, o Uber de qualquer coisa e o Uber da propaganda. Daqui a pouco vai ter o Uber da propaganda. Já tem coisa. Tem, né? Já tem. Já tem aqueles logos de 50 muita automação reais. na nossa área. Já tem muita automação na nossa área. Eu fiz um curso em Caxias do Sul com o pessoal da Perestroika e que eu vi lá uma experiência que eles mostraram de robôs que escreviam resenha de jogo de futebol que você era incapaz de reconhecer qual a diferença para uma resenha de um jornalista. Olha, estamos falando de uma resenha de um jogo de futebol que acabou de acontecer e o robô logo depois escreveu a resenha sozinho, sem ninguém dar input nenhum sobre o que aconteceu no jogo. Ele mesmo reconheceu lá por inteligência artificial e fez o comentário do jogo. Tem robô criando música, criando poesia em cima do Big Data, né? Ou seja, ele pega o que é que está mais na moda e aí aprende e executa. Ou seja, velho, música, talento humano, né? Então, se a gente não se reinventar, o robô passa a gente. O próprio ser humano querendo se destruir. Agora, só para pegar um pouco carona que o Dudu falou uma coisa interessante, né? Há hoje um distanciamento muito grande entre quem decide e a agência de propaganda, que antigamente não existia. Quem decide, né? quem Que antigamente executa. a agência de propaganda sentava com o dono e resolvia as coisas com o dono e tinha essa convivência, não digo diária, mas tinha aquelas reuniões semanais. E hoje existem vários estágios que acabam dificultando. Aquela coisa, aquele ditado, né? Quem conta um conto, aumenta um ponto, né? Então a comunicação vai sendo retalhada até chegar no estágio Aí superior, acaba né? do cavalo virando um camelo. Né? Exatamente. Um dos assuntos, Pedro também pode complementar, um dos assuntos que foi mais debatido durante o Screen, né, na semana passada, e eu ouvi isso de vários palestrantes, foi a questão da gente tentar sempre valorizar o profissional, para ele não migrar para São Paulo, não migrar para o Rio de Janeiro, né, para as principais capitais. Ou até que para as absorve. outras áreas, desculpe te E interromper. para outras áreas também, Para as né? outras áreas. Não sair da área de comunicação, do seu âmbito profissional, para ir para outras áreas. E isso foi muito debatido, né? Vários palestrantes falaram sobre a importância do mercado conseguir, local, absorver o profissional. Vocês acham que isso melhorou nesses últimos anos? E qual é a perspectiva disso aqui para frente? Vamos lá. Se a gente não enxergar a flexibilidade como uma regra, a gente vai acabar perdendo talento. A gente vivenciou isso lá na Layout, várias pessoas que entraram com uma cabeça muito boa. A gente, nos primeiros anos, aí ainda estava começando a mudança do digital a acontecer devagarinho, a gente não percebeu esse movimento e perdeu muita gente boa para outros mercados e essas pessoas hoje estão por aí na Mother, brilhando, em São Paulo, em outros países. Realmente tem muita gente boa aqui que acaba buscando o mercado fora porque não tem como praticar isso aqui. A nossa política hoje lá tem sido empreender junto com essas pessoas. Estamos abrindo a oportunidade para que o funcionário também tenha uma relação mais flexível com a gente e possa também criar startups, criar modelos de serviços novos. Você fala em relação ao layout, não é isso? A Layout, A layout tem braços e apoios, não é Isso. Que a gente possa ser sócio desses projetos ou não, ou ele tocar em paralelo à atividade dele dentro da agência, tal. Ou seja, sinergia de negócio, velho. Se a gente não der espaço para eles crescerem aqui, eles vão para fora. Total. Exatamente. Eu acho que esse é o modelo, né? Porque realmente os talentos, você falou se está se perdendo mais talentos hoje do que antes, claro. Ninguém consegue ficar na Bahia, mas o cara que mostra algum talento fica 1 ano, 2 anos e vai embora, né? É a mesma coisa que acontece com o futebol, né? Aparece um bom jogador, no ano seguinte beijo, ele um já é abraço. vendido, exatamente. Então ele vai buscar uma oportunidade. O mercado baiano é muito mal remunerado, as agências remuneram muito mal, porque elas têm um modelo de negócio assim apertado, em termos de rentabilidade, e os clientes pagam mal, né, remuneram mal, as agências abriram mão dos custos de criação, continuam abrindo mão dos custos de criação, né? Essa remuneração que a gente estava falando que ela é falsa, né? Um suposto 20% que a gente sabe que chega a 4, a 5, a 3, dependendo Essa do cliente. remuneração, essa má remuneração, ela é o grande obstáculo da comunicação hoje na Bahia? Acho que sim, né? No Brasil todo. Para os investimentos em recursos humanos e recursos tecnológicos, sim.
as agências, ou elas vão caindo o nível de serviço para poder se adaptar a essa realidade de custo, ou então ela investe por conta própria para tentar ganhar novos clientes, novos mercados, tal, porque senão Agora, cabe. a retenção de A equação talentos não fecha. passa por sociedade mesmo. Isso. O talento ser ganhar alguma coisa, ter um ganho sobre a produtividade dele e sobre a criação dele. Né? A questão é que nosso mercado é muito diferente de muitos outros, né? Então, as coisas são mais voláteis. Então, você está com uma conta hoje que permite a você exatamente esse investimento, de que você está falando, de apostar, olhando daqui a 6 meses, 1 ano, em novas perspectivas, e essa conta que está segurando todo o seu negócio, do nada, eu não digo você perde. Ano passado deixou de existir. Então, o cliente não saiu da agência, o cliente sumiu, ele desapareceu do mercado. E isso faz com que você não tenha a mesma segurança para segurar as pontas, para investir mais na frente. Então, isso é bem ousado, eu realmente admiro quem consegue fazer isso assim com serenidade, porque tudo pode mudar em 24 horas. Né? Mas é inevitável, viu, Pedro? É uma coisa que... Eu queria mostrar o meu esforço para me reinventar. Posso, Silvio? Agora pode mostrar aí uma coisa. Meu filho me desafiou a me reinventar. John? Isso eu quero ver. E eu queria mostrar a minha tentativa para você ver o desafio que os publicitários estão tendo que enfrentar hoje. Isso. Foi em New Orleans. Ele fica tentando me ensinar, eu fico tentando fazer, não conseguia, aí tentei fazer lá para mandar para ele. Mas ele não estava lá com você, não? Não estava comigo, não. Não estava comigo, não. E é legal você estar num lugar diferente desse, você pode pagar mico que não tem Exatamente. problema. Ninguém estava ali, conhece. Ninguém te aponta, né? Ninguém te aponta. Mas, olhe, é isso. A proporção da reinvenção é essa daí mesmo. Ou seja, a minha geração, e eu acho que é uma geração até mais nova do que a minha, precisa ter esse desprendimento. Aí eu falo com muito orgulho que eu voltei para o banco da escola, eu fui professor de várias universidades, tanto de graduação quanto pós-graduação, e falo com muito orgulho que sentei no banco da escola para aprender com meus ex-alunos. Vários ex-alunos meus, aqui para não ser injusto com ninguém, não vou citar nome, mas vários alunos meus já assisti curso, palestra, já tive troca profissional com pessoas que estão trabalhando hoje diretamente com a gente, tanto lá na agência quanto em outros parceiros de fornecedores e tal, que foram meus ex-alunos também, que estão aí brilhando hoje no mercado. E que, porra, se a gente não tem assim, esse espírito de humildade, de caçar a sandália de humildade, dizer, eu não sei, eu tenho que aprender. E eu acho que todos nós estamos, né, passando por esse desafio. Talvez não seja só na propaganda, talvez isso esteja acontecendo em outras indústrias também, que a gente não conhece tanto, mas assim, é um movimento mundial, é um movimento que é inevitável, que não vai parar, a revolução digital não vai parar, a automação não vai parar, a forma das pessoas se expressarem com muito mais autonomia, muito mais independência como tinha antes, e as opiniões serem formadas por canais múltiplos, que não são mais os mesmos que dominavam a opinião antes. Isso daí, vocês viram o impacto lá nos Estados Unidos, viram o impacto aqui nas eleições brasileiras, e isso não vai mudar. E se a gente não mudar, a gente vai ficar realmente para trás aí. Ou seja, a propaganda não precisa mudar de nome, mas precisa mudar de jeito. Eu tenho uma pergunta para vocês dois. Se tratando desse cenário de mudança, né, global na comunicação, eu diria mais do que publicidade, mas na comunicação como um todo, vocês acham que para manobrar, dar esse cavalo de pau nesse navio aí, vocês acham que é mais fácil em um mercado como a Bahia ou é muito mais difícil? Bom, eu não tenho assim a vivência de agência de propaganda, né? Mas eu acho que é mais difícil. Acho que a Bahia ela é muito conservadora ainda, né? E as mudanças se processam assim muito lentamente, e principalmente nessa área, até por uma questão que o Dudu falou, a própria mentalidade do cliente, né? A própria mentalidade do cliente dificulta esse processo. Então, eu acho que na Bahia isso é muito mais difícil do que num lugar como São Paulo, por exemplo, até o próprio Rio de Janeiro, né? O acesso à tecnologia é uma das coisas, é uma das barreiras que fazem com que a gente mude mais devagar, né? Porque a tecnologia até certo ponto é cara, tem outras que vão barateando e a gente vai começando a juntar, absorver, tarará. O que eu acho a possibilidade de mudança numa empresa pequena, numa empresa em que
os sócios estão na ativa do negócio ali e tal, e que tem uma rotina em que eles estão o tempo todo tentando arranjar um jeito de ganhar dinheiro, porque não é fácil ganhar dinheiro com uma agência pequena, com um cliente pequeno. Então, eu acho que a necessidade é a mãe da oportunidade, tá? Então, se eles estão ali no negócio do cliente, vivenciando aquele negócio e entendendo muito melhor, porque estão com a barriga no balcão, como a gente chama, do cliente dele, ele tem condição de enxergar novas oportunidades mais rápido. Agora, precisa estar com a antena ligada, velho. Não adianta chegar lá e querer fazer propaganda de rádio, de TV e etc. Tal, só para um cliente pequeno, que ele não vai ter fôlego. Eu me lembro quando eu era nos primórdios da Única lá, que a gente tinha um tamanho pequeno, um anunciante daqui de Lauro de Freitas, aquele jockey que tinha lá, eu fui para uma reunião com minha sócia lá, e ele falou que queria fazer uma campanha de TV. Aí eu cheguei para ele e falei, não faça, você vai aparecer e vai sumir. Minha sócia cutucou por baixo assim, não faça isso! Querendo os 20%, né? Porra, a gente luta para botar uma campanha na TV e você vai destruir isso aí. Mas, porra, era pensando no resultado dele, né? Ele ia... E também é uma questão a longo prazo. Vocês poderiam fazer essa campanha, o resultado ia ser o que você está pensando, uma catástrofe, ele ia assumir no meio dos grandes. De anunciante, dizer, propaganda não serve para nada. É isso. Não é assim que a gente tem que proceder. E isso acontece uma vez só. Isso, exatamente. Retorno, né? Exatamente. Não. O cliente depois não fala, deixa eu repensar, vou investir de novo para ver se vai agora. Não acontece isso, né? Isso aí. Mas esse é um grande problema mesmo, assim, das agências, que nunca abraçaram realmente o cliente de fato, de entender realmente que é o cliente. Às vezes já vem com um pacote, né, fechado, como nós estávamos falando no início aqui do debate, da conversa, e quer colocar aquele Ctrl-C, Ctrl-V em todo mundo. Né? Você tem que, como você falou, o publicitário, o cara do atendimento, o cara do mídia, o cara da criação, tem que ir lá no balcão, tem que chegar junto para entender o funcionamento daquilo, para que venham as ideias, né, positivas para funcionar. E arriscar junto com o cliente. Nada melhor para um anunciante desse pequeno que você comprometa a sua remuneração ao resultado dele. Você associa uma coisa a outra e diga, eu ganho, eu tenho que pagar meus custos, claro, né? Ninguém vai trabalhar de graça, tenho que pagar meus custos, mas eu ganho se você ganhar. Uma agência pequena tem condição de fazer isso muito mais do que as grandes, de apostar em novos negócios, apostar em novos modelos, sendo sócio do projeto junto com o seu cliente. E acompanhar isso de perto, com transparência e tal. As dificuldades são essas. Né? Mas você acha que isso funciona, Duda? Porque muita gente já tentou fazer e não consegue. Porque isso passa quase que por uma auditoria do cliente também. O cliente não... Né? Onde que você está ganhando para eu ter minha parte, essa coisa toda, né? Isso. Onde é mais fácil? Onde é mais fácil? Justamente no meio digital, que você tem como medir resultado. Na propaganda tradicional, você botou uma propaganda na TV e o cara apareceu outro dia na loja, você não tem como estabelecer uma relação de causa e efeito. Não tem como mensurar isso. Mas no digital, se é um e-commerce, por exemplo, você tem como ver venda naquele canal. Sistema, e aí é transparente para todo mundo. Se não é uma venda, mas é uma geração de lead, por exemplo, cadastro, a gente tem uma meta de estabelecer 1 milhão de cadastros para essa campanha. A partir disso, eu ganho mais. Dá para medir, dá para fazer. Acordos por projeto. Não precisa ser um acordo, resultado global da loja ou da empresa no final do ano. Mas por projeto, dá para fazer uma remuneração variável a partir disso, sim. E acho que as agências pequenas têm que perseguir esse modelo, porque vai ser o modelo do futuro, é provável que seja o modelo do futuro, e elas não têm outra alternativa, porque não vão ganhar com mídia. O anunciante não tem mais grana. As tabelas, a despeito da crise das verbas, as tabelas dos veículos não pararam de reajustar. Vocês pararam para pensar nisso? O que o governo do estado, por exemplo, investia há 5, 6 anos atrás, ou até 8 anos atrás, 12 anos atrás, se você for olhar, o valor absoluto praticamente evoluiu pouquinho, mas a tabela dos veículos principais cresceu muito mais. Então você tem muito menos resultado que você tinha antes, com verbas teoricamente iguais. Né? Essa é uma coisa que é importante a gente falar enquanto a BMP, né? Que assim, e eu acho que essa é uma preocupação grande da diretoria, é que a gente foque no bom negócio para o cliente. Né? Então, a partir do momento que a gente tem tabelas mais justas, que a gente aquela verba do cliente vai fazer barulho, que você vai conseguir um bom alcance, você vai conseguir uma boa audiência, ali o cliente vai ficar dentro desse sistema.
O problema é quando o cliente ele sai do sistema por causa dessas tabelas, que às vezes são irreais, né? E a partir dali ele fala, não, propaganda não é mais para mim, né? E você recolocar esse cara no sistema é um trabalho hercúleo, né? E muitas vezes você não consegue. Aquele cliente, ainda mais com as tentações que tem hoje das redes sociais e tal, daqui a pouco aquele cara mergulha naquilo, ele não volta mais, né? Não estou falando por adequação, viu, Dude? Porque uma coisa é por adequação. Não, é realmente o ambiente do cara digital e isso é adequado para ele, mas às vezes não é. Mas porque ele fugiu dos custos, ele mergulha nas redes sociais, tá ali, não está vendendo, mas ele diz, eu estou na mídia, né? Uma outra tendência assim, que cada cliente tenha no departamento de marketing pessoas que saibam fazer mídia, pessoas que criem conteúdo, que podem não ser tão talentosas quanto aquelas que são remuneradas por agências, porque tem uma gama de clientes maior e pode pagar um salário melhor. Quanto mais vertical, menos você tem possibilidade de investir, né, naquele profissional mais caro. Você acaba tendo um profissional que faz o feijão com arroz ali, cuida do seu dia a dia. Mas gente grande está fazendo isso. Eu vi recentemente, né, lá em São Paulo, numa palestra no Google, o cara que era até então da Procter, agora está na Dentsu, se não me engano, ele era anunciante, ele era o CEO. E ele dizia, eu não preciso mais de agência. Para que eu preciso de agência? Eu controlo minha audiência aqui, eu controlo a minha mídia, eu anuncio aqui diretamente, meço o resultado e sei o que é que está dando certo e o que é que não está dando certo. Se a agência não trouxer um valor novo, né, não trouxer uma perspectiva nova de geração de valor para ele, vai perder mercado. E aí a tendência é cada agência ter um publicitário lá dentro, cada empresa ter um publicitário lá dentro, 1 ou 2 ou 3, ou um grupo que tenha monitoramento também, ferramenta de automação e tal, e migre da agência para dentro do cliente. Há uma perda nisso, porque quem lida só com um cliente acaba ficando com o foco muito fechado, muito estreito, né? Porque a vista de dentro não tem assim, a perspectiva de fora, que é importante para o próprio crescimento do cliente, para avaliar a concorrência, para ter uma ideia do que ele precisa. Até benchmarkings cruzados, né? Isso. Eu tenho uma... Dá tempo de eu fazer uma pergunta? Tá. Já estamos encerrando, mas pode encerrar. É que eu estou sem um ponto, mas eu imagino que esteja em cima da hora, né? Já me deram aqui uma informaçãozinha. Mas como o nosso assunto é advertising com Dendê, né? E é uma coisa que sempre me intrigou, porque eu escolhi fazer publicidade, comecei em 99 e foi numa época em que a gente tinha os grandes expoentes da publicidade brasileira, eram baianos, né? E eu me perguntava por que a gente era um celeiro de criatividade, por que a gente fazia aquilo, né? Inclusive em um momento em que o cara aqui brilhava mais com verba daqui que o cara lá em São Paulo com a verba nacional. Né? Aos olhos de vocês, o que é que vocês acham que o baiano tem a mais que faz brilhar? Inclusive, começando com Cadena, que é um cara que vem de fora e observa isso de fora, né? Eu acho que a Bahia é um celeiro de talento, não só na publicidade, né? Em todas essas áreas, né? Tanto que a gente vê na música, na arquitetura, em todas as áreas, não sempre tivemos talento, né? E qual é o motivo disso, Cadena? Me diga aí. Eu acho que é o Dendê. É a malemolência. Não, eu acho que a informalidade tem um pouco a ver com isso, né? A informalidade tem a ver, o próprio, os valores regionais, né? Que uma das coisas que fez a propaganda baiana brilhar lá fora foi justamente a descoberta do regionalismo, né? Porque toda a propaganda, principalmente a propaganda do sul do país, era muito americana ainda, apesar de a gente já não ter tanta influência que teve nos anos 50, 60, mas ainda tinha aquele modelo Dobson, McCann, etc., influência das agências americanas de São Paulo, que era considerada assim, as agências top, né? Na hora que a propaganda começou a se regionalizar, e isso começou aqui na Bahia, né? A Bahia fez coisas extraordinárias. Eu me lembro quando a Propeg lançou a campanha da Unimar, né? Que era uma campanha que era um clipe. E no varejo, isso nunca ninguém tinha feito isso. Depois isso passou a ser comum em qualquer shopping center, qualquer supermercado, né? Era Barateotó? Barateotó, que trouxe o Grande Otelo e outras... Em São Caetano, não. Ele é bom de lembrar disso, né? Que bom de jingle. O Duda Mendonça fez uma campanha com a Mãe Menininha, né? Isso uma mesmo. Mãe Menininha do Gantuá, né? A Pulirenda chegou a fazer uma campanha que usava... em linguagem Nagô, né, quando lançou aquele prédio, se não estou enganado, Orixá Center, que é um prédio lá do centro da cidade, né? Então, esse regionalismo baiano foi que
que trouxe... A identidade, né? A identidade, exatamente. E isso foi muito importante e depois os outros mercados começaram a É o descobrir que isso nós também. estávamos falando. A gente se identifica, a gente se sente acolhido, a gente se sente abraçado. Aí tem um outro componente do Dendê, né? O Dendê faz parte desses ingredientes que são, imagina só que loucura essa mistura, né? A Bahia é uma grande mistura. E da mistura, ou seja, na publicidade, como em qualquer área, a criatividade vem da rearranjo de elementos que já existem. Quanto mais elementos você tem no caldeirão, mais chance de sair um produto novo, de sair uma coisa nova. E a gente tem muita mistura. E a gente tem que cultivar essa mistura. A gente tem trazido para dentro da agência muito da diversidade do que está no mundo lá fora. A gente tem trazido, a gente tinha publicitários, geralmente, que eram formados ali em escolas particulares, passaram na faculdade, fizeram trabalhar. Agora a gente está buscando gente da periferia, está buscando gente de outras comunidades, LGBTs e etc., para fazerem parte desse caldo cultural da agência, Trazendo internamente. visões, né? Exato. E não precisa trazer para dentro da agência necessariamente se não for o modelo da sua agência, mas você precisa, então, lá para fora para ver essa mistura acontecendo na rua, ver essa mistura acontecendo na loja do seu cliente, no negócio do seu cliente, em outras praças, no interior da Bahia, em outros lugares, para você trazer essa soma que a mistura proporciona para o resultado das suas ideias. Eu acho que isso é um diferencial da Bahia, é ter misturado muito e essa mistura ter uma recombinação em tantas áreas, como na arquitetura, na culinária. No Axé Music, né, que foi resultado da mistura. Né? Isso aí. Falou e disse. Pois bem, chegou aqui nosso horário. Já, bicho, tem Mas certeza? antes, absoluta. O ponto, né? O oráculo aqui já falou no meu ouvido. Mas antes da gente se despedir, eu queria agradecer, né, a presença de todo mundo que participou da nossa live agora em 2018. Né? Em 2018, a BMP movimentou aí a sua página no Facebook com esse projeto, todas as quinzenal. Quem sabe faz a live. Foram realizadas 21 edições entre fevereiro até agora. Foram tratados desde discussões sobre grandes festas, né, impactando a economia local, como o Carnaval e São João, passando por vários outros assuntos novos, né, como fake news, branded content e muitos outros. E vocês podem aguardar que em 2019 nós vamos continuar, né, fazendo aqui a nossa live, o nosso encontro quinzenal. Foram 47 convidados ao todo, né, nessas 21 edições. Então a gente só tem que agradecer a BMP por estar realizando essa live, esse projeto inovador. Nossa diretora, nossa presidenta está aqui acompanhando. A Big Boss também. chegou, hein? Chegou aqui nos bastidores. E aí, Aninha? temos um vídeo, né, pra gente celebrar e agradecer e encerrar com chave de ouro. Bora acompanhar. Não precisamos nem buscar o dicionário para saber o que é conteúdo. Conteúdo é trazer quinzenalmente nas nossas lives assuntos que formam opiniões. Mesmo que sejam contrárias às nossas. Conteúdo é questionar, debater e mostrar de maneira didática como a cadeia criativa e o mercado foi, é e como ele vai ser no futuro. Durante 2018, abordamos assuntos relevantes a você, publicitário, agência, estudante e fornecedor. Então, se tem uma coisa que a gente sabe fazer, é conteúdo relevante para você. É conteúdo, é a BMP. Incrível, viu?
Passou um filme aqui na cabeça Caramba, agora. a gente perceber participou como disso o ano tudo. voa. Você tá bem mais novo, inclusive. Né? Você também, bem jovem. Muito obrigado mais uma vez pela participação de todo mundo e agradecer aqui os nossos convidados. João Dutti. Esse João. Obrigado pela sua presença, meu querido. Obrigado a vocês, parabéns à BMP pelo excelente trabalho realizado em 2019. Ou 2018, ó, tá aí, já estou em 2019. Tá mesmo. 2018, que venham mais em 2019. Parabéns, publicitários, parabéns vocês. Parabéns, Liane, amanhã, seu aniversário. É isso aí. Nelson também, muito obrigado, querido. Obrigado e parabéns à BMP pelo trabalho que fará em 2019. Estou com você, porque 2018 a gente já viu nesse pequeno resumo. E só pra gente encerrar aqui, a gente não é mãe de nada, a gente não joga abusos. Em 2019 teremos um futuro melhor no mercado publicitário. Tomara que tenha. Tem que ter. Depende da gente. Obrigado, gente. Um abraço e fiquem ligados na nossa página no Facebook que quando virar o ano já vamos estar divulgando aí a data da próxima live aqui sempre, né, às 4 horas da tarde. Um abraço, meu querido. Feliz ano novo. Feliz ano novo para vocês. Feliz ano novo, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.